Então vamos lá, vamos relembrar o que vocês devem ter visto lá no vídeo e vamos fazer alguns exemplos com relação a esses problemas de máximos e mínimos para funções de duas variáveis, ok? Então relembra o seguinte, para determinar os máximos, os valores máximos e mínimos de uma função de duas variáveis, os valores de máximo e mínimo de uma função dessa forma aqui, ó, z igual a f de x, y, então a gente tem que fazer, a gente procede da seguinte forma. Então, o primeiro passo é determinar os pontos críticos. Determinar os pontos críticos de f. Críticos de f. Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente determina os pontos críticos procurando os pontos que anulam o vetor gradiente. Não é isso? Então, os pontos que fazem com que o gradiente se anule, esses caras a gente chama de pontos críticos. Então, o que a gente tem que fazer é derivar a função em relação a x igual a zero, derivar a função em relação a y igual a zero. Feito isso, a gente determina o conjunto de pontos, ou os conjuntos de pontos que satisfazem simultaneamente essas duas equações, a gente chama de pontos críticos. Em seguida, a gente classifica esses caras, né? Então, classificação dos pontos críticos. Pontos críticos. Aqui a gente vai ver se esses caras, esses aqui são os caras que satisfazem essa equação, são os candidatos a máximos e mínimos, né? Se eles vão ser eleitos ou não, a gente vai saber baseado na classificação dos pontos críticos. E essa classificação, ela se baseia no teste da derivada segunda, né? Teste da derivada segunda. E basicamente, para uma função de duas variáveis, consiste em a gente primeiro determinar esse discriminante, essa função de duas variáveis que a gente chama de discriminante, que é definida como o produto das derivadas parciais da minha função, as derivadas mistas, perdão, as derivadas puras, ou seja, fx vezes f, y no ponto onde você está testando, menos a derivada mista ao quadrado. Então, a gente calcula esse cara, que a gente chama de discriminante, e no ponto em questão, no ponto onde você quer testar se o ponto é máximo ou mínimo, e calculamos também o sinal da derivada segunda nesse ponto. Então, suponha que eu tenho um ponto x0, y0, eu quero testar se esse cara é máximo, mínimo, ou o que a gente chama lá de ponto de Sella, né? Então, a gente vai verificar, a gente vai calcular duas coisas. Esse cara no ponto e esse cara no ponto crítico em questão. E aí, dependendo do sinal desses dois carinhas, a gente tem as seguintes classificações. Então, pode acontecer as seguintes coisas. Então, se o sinal do discriminante for maior que zero, positivo, e a derivada segunda da minha função do ponto crítico também for maior que zero, então o ponto em questão ele é um ponto de mínimo. Então, x0, y0 é um ponto de mínimo local. Mínimo local. Tudo isso que eu estou falando aqui é para máximos e mínimos relativos, tá certo? Então, se acontecer o sinal do discriminante nesse ponto for ainda maior que zero, for positivo, só que dessa vez a derivada segunda, o sinal da derivada segunda no ponto for menor que zero, então a gente diz que esse ponto x0, y0, então, vou trocar aqui a cor, então esse ponto de coordenadas x0, y0 é um ponto de máximo local. Ah, professor, mas se essa derivada for negativa? Bom, tem mais duas? Temos mais dois casos, né? Tem um terceiro aqui. Se o sinal desse discriminante for menor que zero, então, nesse caso, a gente diz que x0, y0 é o que a gente chama de um ponto de Sella, tá certo? x0, y0 é um ponto de Sella. É aquele ponto que, a partir de uma certa direção, a função cresce numa direção diferente, a função decresce. Ou seja, ele nem é o máximo, nem é o mínimo. Um ponto de Sella. Ah, professor, e se o sinal se o discriminante for nulo? Quarta possibilidade, se esse carinha no ponto for zero, se o discriminante nesse ponto x0, y0 for zero,
então o teste é inconclusivo, tá certo? A gente não sabe afirmar se o ponto é um ponto de máximo ou um ponto de célula. Então, o teste ele é inconclusivo. Inconclusivo. Exemplo 65. Determine e classifique os pontos críticos dessa função aqui. Ó. Então, eu tenho uma função dada aqui no problema, tudo que a gente tem que fazer é determinar os pontos críticos e classificá-los. Então, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Tá ok? Então, primeiro a gente vai determinar quais são os pontos que anulam o vetor gradiente e depois a gente vai classificá-los seguindo esse roteiro. A gente vai determinar esse discriminante em cada ponto que a gente encontrar nessa primeira fase e vamos ver também o sinal da derivada segunda nesses pontos. E vamos ver onde é que eles se encaixam, tá? Se no primeiro, segundo, terceiro ou quarto caso. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, observe o seguinte. Então, note que a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar os pontos críticos. Mas aí é fácil, basta apenas a gente derivar igual a zero, né? Então, determinar, primeiro passo, os pontos críticos de f. Então, o que eu vou fazer? Tenho que calcular a derivada parcial da minha função em relação a x igual a zero, mas se eu derivar esse cara em relação a x, vou ficar com menos 3x2 mais 4y, não é verdade? E agora eu vou precisar calcular a derivada parcial da função em relação a y, mas se eu derivar em relação a y, aqui eu vou ter esse primeiro termo zero, aqui vai ficar 4y, e aqui, perdão, 4x menos 4y, né? 4x menos 4y. O que eu vou fazer agora? Pô, eu vou igualar isso aqui a zero. Por quê? Porque eu quero saber quais pontos anulam exatamente esse vetor aqui, que a gente chama de vetor gradiente, não é isso? Bom, mas aqui a gente ficou com um sisteminha, duas equações, duas incógnitas. Se eu somar a primeira equação com a segunda, perceba que esse carinha aqui vai anular com esse, e aí você vai ficar com o seguinte, menos 3x ao quadrado mais 4x igual a zero. Aqui eu posso colocar um x em evidência, e aí a gente ficou com menos 3x mais 4 igual a zero. Então eu tenho duas possibilidades. A primeira eu vou chamar de x1, vai ser x1 igual a zero, ou x2 igual a... Então, se você passar 4 para o outro lado, ele passa a negativo, aí cancela com esse menos aqui, passa o 3 dividindo, 4 terços. Não é isso? Então, a gente tem duas possibilidades. Ou x igual a zero, ou o x igual a 4 terços. O que a gente vai fazer agora? Bom, eu tenho que descobrir... O que eu quero são pares de números, né? São pares ordenados. Então, eu tenho que ter a coordenada x e y do ponto. Eu encontrei a x. Então, para cada x eu tenho um y correspondente. O que eu faço para achar esses caras? Bom, basta, por exemplo, para esse x, descobrir qual é o y associado a ele. Note que nessa segunda equação, eu posso cancelar esse 4 com esse 4 aqui, e eu posso reescrever isso exatamente como y igual a x, né? Então, nesse meu problema, a coordenada x é sempre igual à coordenada y e vice-versa. Ok? Então, com base nisso que eu acabei de falar, vocês têm mais os seguintes pontos. Na verdade, os pares, né? Os pares relacionados a cada x. Então, o y1 vai ser 0, né? Porque se x for 0, y é 0. Basta substituir ou nessa equação ou nessa, tá? Mas essa segunda equação equivale a y igual a x, como eu escrevi aqui. E, na verdade, ou, para x igual a x2, eu vou ter y2 igual a 4 terços. Tranquilo? Então, assim, eu tenho dois pontos, né? O primeiro ponto de coordenadas 0 e 0, e o segundo ponto de coordenadas 4 terços e 4 terços. Ok? Então, esses são os meus pontos críticos. O que eu vou fazer agora? Classificá-los, tá? Então, logo, temos os seguintes pontos. Então, o primeiro ponto eu vou chamar de P1, é o ponto 0, 0, e P2, que é o ponto 4 terços e 4 terços. Novamente, o que a gente vai fazer agora? Bom, agora a gente vai classificá-los, tá? Vamos ver se esses caras são máximos locais, mínimos locais ou pontos de célula. Tranquilo? Como é que eu faço isso, professor? Bom, agora eu vou determinar aquela minha função, aquele meu discriminante, e para isso eu preciso, deixa eu colocar aqui o segundo passo, classificar os pontos críticos. Então, a gente determinou os pontos críticos. Esses são os candidatos a máximos e mínimos. Aí vamos ver a pontos de célula, né? Então, vamos ver a que posição eles vão ser eleitos. Então, para eu calcular aquele discriminante, eu preciso das derivadas de segunda ordem. Mas a derivada parcial de segunda ordem em relação a x, basta derivar essa relação aqui mais uma vez. Se você derivar isso aqui em relação a x, vai ficar menos 6x, né?
Então, menos 6x. Bom, eu preciso da derivada de segunda ordem em relação a y. Então, para derivar, para calcular esse cara, basta derivar isso aqui mais uma vez. Então, vai ficar menos 4, né? Menos 4. E precisa da derivada mista. Tanto faz fxx ou fyy, tá bom? Porque o teorema Lativartes garante a igualdade das derivadas parciais de segunda ordem, desde que elas existam sejam contínuas, tá? E é o caso. Então, se eu derivar esse cara aqui em relação a y, né, eu vou ter o fxy. Se eu derivar em relação a y, tem o 4 que está aqui, tá? Bom, então a gente já tem tudo. Falta apenas montar a nossa função de xy. Bom, ela vai ser o produto. Deixa eu só ver aqui se não faltou um sinal. Aqui, ó, é menos 6x, tá certo? Tem menos 6, eu botei só 6, né? É menos 6x. Bom, então o produto vai ser esse cara com esse, então vai ficar 24x menos esse cara ao quadrado, então menos 16. Então, agora que eu tenho o discriminante e eu tenho a derivada segunda, eu tenho o discriminante aqui e a derivada segunda aqui, olha só. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, para cada ponto que eu obtive na primeira etapa, eu vou estudar o sinal desses pontos nessas respectivas funções, nessa e nessa. E baseado no resultado do sinal desses caras, aí eu vou classificar esses caras como máximo, mínimo, ponto de célula, ou pode ser acontecer do teste inconclusivo, tá? Então, vamos começar aqui para o ponto 0, 0. Então, para o ponto P1, que é o ponto 0, 0, então a primeira coisa que eu faço é calcular o sinal do discriminante do ponto. Então, é D de 0, 0, mas se eu substituir 0, 0 aqui, vai ficar 24 vezes 0 menos 16, isso é menos 16, isso é negativo. Então, de cara, eu posso parar aqui e dizer o seguinte, esse cara é um ponto de célula, tá? Logo, o ponto P1 é um ponto de célula, ok? Baseado no nosso teste da derivada segunda. E agora eu repito esse mesmo processo para o ponto P2, ok? Então, para P2, vamos ter o seguinte. Faço a mesma coisa, tá certo? Então, a gente vai primeiro estudar o sinal da derivada, o sinal desse discriminante. Então, é 0, 0, não. P2 é o ponto 4 terços, né? 4 terços, 4 terços. Então, eu vou calcular dele 4 terços e 4 terços. E vamos ver o que isso aqui dá, ok? Aí, baseado nesse sinal, a gente calcula, a gente adianta e vai estudar o sinal da derivada segunda em relação a x. Bom, então vai ficar menos 24, não, 24x, então 24 vezes 4 terços, 24 vezes 4 terços, menos 16. Bom, isso aqui, posso simplificar aqui, sobrou 8 vezes 4, 32, menos 16, isso é 32, isso é positivo, ok? Agora eu preciso ver, bom, como o discriminante foi positivo, esse cara pode ser o máximo ou o mínimo, depende agora do sinal da derivada segunda em relação a x nesse ponto 4 terços e 4 terços, mas isso é aqui, cadê a derivada segunda? Menos 6 vezes x. Então, menos 6 vezes x, que é 4 terços. Bom, se você simplificar, vai dar negativo, esse número é negativo, né? Então, simplificando esses dois aqui, você vai ter, em cima sobrou um 2, isso ficou menos 8, que é negativo. Então, segue lá do nosso teste da derivada segunda. Logo, o ponto P2, coordenadas 4 terços e 4 terços, é um ponto de, olha, como o sinal da derivada segunda foi negativo, ele é o ponto de máximo, é o contrário, tá certo? Máximo local. Ok? Então, esse exemplo, o ponto 0, 0 é um ponto de célula e o ponto 4 terços e 4 terços é o máximo local. O professor tem que ter um ponto de mínimo, não? Não, não é necessário ter um ponto de cada um, tá certo? Então, exemplo 66, ele diz o seguinte, determina os valores máximos e mínimos absolutos, ó, agora não é mais máximos e mínimos locais, não. É máximos e mínimos absolutos, tá certo? Para a função f de xy igual a 2x, essa função aqui, pessoal, ela está definida para toda R2. Mas eu não estou procurando os máximos e os mínimos dessa função em toda R2. Eu estou restringindo a faixa de valores onde eu vou buscar esses pontos, ou restringindo o domínio, para essa região aqui, ó, tá certo? Eu estou chamando de D, que é o conjunto dos pontos no plano, tá? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4. Então, perceba que o domínio, onde eu estou tomando valores, para esse exemplo, consiste, na verdade, em um disco, né? Um disco de raio 2 centrado na origem. É isso, ó, que eu vou fazer aqui um breve esboço. Esse cara que eu estou fazendo agora, que eu estou esboçando aqui, não é o gráfico da função. É apenas a parte do domínio onde eu estou buscando os máximos e mínimos, tá certo? Então,
eu estou procurando agora os valores máximos e mínimos, nesse caso globais ou absolutos, para a minha função sobre esse conjunto aqui, ó. Esse disco de raio 2, ok? Então, é o conjunto de pontos tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4. Menor é a parte de dentro do disco, igual é exatamente a fronteira, tá certo? Igual é a borda dessa figura, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Tá? Então, meu conjunto D é toda essa região, é a borda da circunferência mais a parte interna. E esse conjunto é o que a gente chama de um conjunto compacto, né? Lembra lá no vídeo? Um conjunto é dito compacto se ele for limitado e fechado. Relembre que um conjunto é dito fechado se ele contém todos os seus pontos de fronteira, né? Mas nesse caso ele contém todos os pontos, não está faltando ninguém aqui na fronteira dessa figura, que é esse círculo de raio 2. E esse conjunto certamente é limitado, por quê? Porque eu posso pegar uma bola centrada na origem, nesse caso é um disco aberto, com raio finito, de forma que o meu conjunto está inteiramente contido nessa bola de raio R centrado na origem. Okay? Então, quando um conjunto é limitado e fechado, a gente diz que ele é compacto. E pelo teorema do valor extremo, a gente sabe que toda função contínua, e essa função é contínua, definida em um conjunto compacto, ou que nesse caso esse conjunto dele é compacto, obrigatoriamente vai atingir um máximo e um mínimo em D, nesse conjunto, tá certo? Ela pode ter mais de um ponto de máximo global e mais de um ponto de mínimo global, mas obrigatoriamente a função vai ter exatamente um máximo global, um máximo absoluto, e exatamente um mínimo absoluto, tá certo? Ou um mínimo global. Como é que a gente determina esses caras? Bom, o roteiro é bastante parecido com o que a gente fez no exemplo anterior. Então, o primeiro passo é determinar os pontos críticos no interior de D. Depois a gente vai estudar os valores extremos da minha função na fronteira de D, e quando a gente fizer esses dois passos, a gente vai ter uma coleção de pontos críticos. A gente monta uma tabela, calcula o valor da função em cada um desses pontos. O maior vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo. Ok? Então, vamos ver como a gente faz. Então, observe o seguinte, observe que... Então, o primeiro passo é determinar os pontos críticos da minha função no interior de D. Como é que eu faço isso? Vou colocar aqui. Primeiro passo, os pontos críticos no interior de D. Deixa eu colocar a notação de conjunto interior, que é essa daqui, né? Int D. Então, como é que eu faço isso? Bom, é como a gente já vinha fazendo, cálculo o gradiente igual a zero, tá certo? Então, eu tenho que resolver isso aqui, o gradiente de f igual a zero, vetor nulo. Então, a gente calcula a derivada parcial da função em relação a x, calcula a derivada parcial da função em relação a y igual a zero. Vai ter um sisteminha, resolve o sisteminha, temos os pontos críticos no interior de D. Ok? Bom, mas a minha função é bem simples, a 2x, y. Se eu derivar esse cara em relação a x dá 2y, se eu derivar esse cara em relação a y dá 2x, né? Então, aqui ficou 2y e aqui ficou 2x. E agora eu vou ter que igualar isso aqui a zero e vou ficar com um sisteminha. Bom, na verdade, esse sistema tem a solução bastante simples, né? É y igual a zero e x igual a zero. Tá ok? Então, deixa eu só colocar aqui. Então, cuja solução é o ponto, eu chamo esse ponto de P0. Ok? Então, vai ficar assim. P0 é o ponto de coordenadas 0 e 0. Ok? A solução aqui é y igual a 0 e x igual a 0. Ok? E ele é o único, tá? É o único ponto crítico. É o único ponto crítico, deixa eu subir mais um pouco, interior a D. É o único ponto crítico interior ao conjunto D, tá certo? É a origem aqui, ó. Então, a origem é, nesse problema aqui, é candidato a máximo e mínimo, tá certo? Professor, só tem esse? Não. Agora a gente vai estudar os pontos críticos sobre a fronteira dessa figura. Ok? E a fronteira dessa figura é exatamente o círculo, ou exatamente esse carinha aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou parametrizar a fronteira dessa figura. A notação de fronteira é essa daqui, tá certo? Isso aqui não é a derivada do meu conjunto, não. É a notação de fronteira essa. Então, eu vou parametrizar a fronteira dessa figura, que é um círculo. Mas a gente sabe parametrizar um círculo, não é? A gente aprendeu isso na unidade passada. A gente pode parametrizar esse cara, por exemplo, chamando x, nesse caso, de 2 cosseno de t e o y 2 seno de t. E aí, quando você substitui o seu x de t aqui e o y de t, essa função, na fronteira, vai ser uma função de apenas um parâmetro. Ok? Só desse parâmetro t. E aí a gente vai ter uma função de uma variável. A gente sabe determinar os pontos críticos de uma função de uma variável. Como é que é? Da mesma forma, deriva igual a zero. Ok? Então, segundo passo, avaliar os extremos de f
na fronteira da figura, tá certo? Essa é a notação de fronteira, tá certo? Então, o que a gente vai fazer lá? Vamos parametrizar aquela fronteira. Então, eu vou escrever assim, ó, x de t igual a 2 cosseno de t e y de t igual a 2 seno de t. Certamente, esse cara parametriza aquela circunferência. Por quê? Porque 2 cosseno ao quadrado mais 2 seno ao quadrado é igual a 4, né? Tranquilo? Claro, toda vez que a gente parametriza, eu tenho que fornecer o domínio da parametrização t no intervalo de 0 a 2π. Ok? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma função de uma variável que representa justamente a função f sobre os pontos da fronteira, tá? Então vai ser assim, eu vou definir essa função g de t como sendo a minha função f, tomando pontos sobre a fronteira, ok? Sobre a fronteira, eu sei que o x se escreve assim e o y se escreve assim, tá? Então, como a minha função é 2xy, vai ser 2 que multiplica x, mas x é 2 cosseno de t. Então, 2 cosseno de t. E o y é 2 seno de t. Ok? Eu posso escrever isso aqui de uma forma mais simples. Ó. Esse 2 com esse 2 dá 4, então vai ficar 4. E esse 2 cosseno vezes seno é a mesma coisa que seno de 2t. Ok? Então, para procurar os pontos extremos da minha função f na fronteira da figura, na fronteira de D, basta eu estudar os pontos críticos da minha função g, que é uma função de uma variável só. Então, como é que eu acho os pontos críticos desse cara? Bom, primeira coisa é calcular a derivada igual a zero. Né? Os pontos críticos satisfazem essa equação. Então, se eu derivar esse carinha aqui, eu vou ter o seguinte, g' de t igual a, derivado do seno vai ficar cosseno, derivado de 2t, 2, 8, cosseno de 2t, e eu quero saber quando isso é zero. Então, as raízes dessa equação aqui vai nos dar exatamente os pontos, vai nos dar os t's que correspondem aos x e aos y's críticos, tá certo? Então, como é que isso aqui vai ficar? Bom, a gente tem que resolver isso aqui agora. Descobrir quais são os valores de t que fazem com que isso aqui se anule. Ok? Bom, mas é fácil. Quando é que o cosseno é zero? Vamos colocar aqui. Então, o que a gente tem que responder é o seguinte. Quando é que o cosseno se anula? Bom, o cosseno se anula quando o seu argumento, que nesse caso é 2t, for um múltiplo de π dessa forma. Na verdade, for nπ sobre 2, onde n é 1 inteiro, tá certo? Ímpar. 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Existem infinitos pontos que satisfazem isso aqui. Por quê? Porque o cosseno é uma função periódica, né? Então, uma hora ele é zero, uma hora diferente zero, uma hora ele volta para ser zero, aí diferente zero, outra hora ele volta... Ele faz isso infinitas vezes. Mas eu só quero aqueles pontos que estão dentro do intervalo 0 a 2π. Tá certo? Importante, eu só quero aqueles que estão dentro do intervalo 0 a 2π. Então, aqui a gente vai ver que temos 4 pontos que satisfazem isso. Vamos lá. Então, como é que eu vou reescrever esse carinha? Eu vou escrever assim, vou passar o 2 para baixo, ficou t igual a nπ sobre 2. Na verdade, nπ sobre 4. E agora vamos ver o seguinte, quando t for 1, eu vou chamar esse cara, quando n for 1, eu vou chamar esse cara de t1. Então, se você colocar t igual a 1 aqui, n igual a 1, perdão, você vai ter π sobre 2. Na verdade, π sobre 4, né? Coloca n igual a 1 aqui. Então, esse cara está dentro do intervalo de 0 a 2π? Sim. Então, ficamos com ele. Tem mais? Bom, tem, olha só, se eu fizer n igual a 3, eu vou ter esse próximo ponto que eu estou chamando de t2. Então, para n igual a 3, eu vou ter esse ponto 3π sobre 4. Ainda está dentro do intervalo? Tá. Então, ficamos com ele. Vou chamar t3 o ponto quando n for 5, então isso vai ficar 5π sobre 4. Ainda está no intervalo 0 a 2π? Sim. E agora t4 quando n for 7, então vai ficar 7π sobre 4. Quando n for 9, esse ponto pertence ao intervalo? Não, porque 9π sobre 4 já passou de 2π, tá certo? É maior que 2π. Então, a gente não pega mais nenhum outro ponto, a gente para exatamente aqui. Tá? Então, para cada t desse, eu tenho um par de coordenadas x, y correspondentes. Então, esses caras são os pontos críticos que a gente vai precisar. São os pontos críticos sobre a fronteira da figura. Tranquilo? Então, novamente, para cada t desse aqui, eu vou ter um par correspondente de x e y, um par x e y correspondente, tá? Então, logo, na fronteira, vamos ter o seguinte. Então, deixa eu colocar os pontos aqui. Já coloquei o P0, então P1. Quando t for π sobre 4, quem é o x correspondente? Você vem aqui, substitui por π sobre 4, você vem aqui, substitui o t por π sobre 4. Mas seno de 45 e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes esse 2 que tem aqui, raiz de 2, tá certo? Então,
eu vou ter o ponto raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. E aí você continua. Então, vamos lá. P2 vai ser o seguinte. Quando t for 3π sobre 4, o cosseno de 3π sobre 4 é menos o cosseno de π sobre 4, ou seja, menos, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Né? Esse cara está no segundo quadrante x é negativo. Né? Já o y é positivo, então continua sendo raiz de 2. Tranquilo? E aí você continua fazendo isso para os demais pontos. Por exemplo, esse cara aqui está no terceiro quadrante, então todo mundo é negativo. Tá? E por fim, esse cara aqui está no quarto quadrante, e aí o x é positivo e o y é negativo. Ok? Deixa eu colocar ele ali para baixo, porque ficou muito apertado. Então, e subir mais um pouquinho. E P4, raiz de 2 e menos raiz de 2. Então, esses são os pontos críticos. Né? A gente já tinha o lado da primeira etapa, que era os 00, salvo engano. E agora a gente tem mais esses 4. O que eu vou fazer agora, professor? Bom, você monta uma tabela e coloca cada um desses pontos nessa tabela. E calcula o valor da função em cada um desses pontos. O maior vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo. Só isso. Tranquilo? Por que a gente está fazendo isso? Porque estamos procurando máximos e mínimos globais ou absolutos, tá? Então, logo temos o seguinte. Logo, vamos montar a nossa tabela lá. Então, eu vou fazer assim, ó, que vai ser o conjunto dos pontos da forma xy, e aqui o valor que a função toma nesses pontos. Lembra que a função é 2 vezes x vezes y. Então, vou pegar os pontos. Quem era o primeiro? 0, 0, né? Então, eu vou calcular o valor da função em 0, 0. Vou calcular em raiz de 2, raiz de 2. Vou calcular em... Qual é o próximo? Menos raiz de 2 e raiz de 2. Menos raiz de 2 e raiz de 2. Vou calcular em menos raiz de 2 e menos raiz de 2. Menos raiz de 2 e menos raiz de 2. E vou calcular em raiz de 2 e menos raiz de 2. Tá certo? Então, vamos montar essa tabelinha. E aí, o maior valor que sair dessa tabelinha, dessa coluna que eu vou fazer agora, vai ser o máximo, e o menor valor vai ser o mínimo. Só isso, pessoal. Não é complicado, tá certo? Então, vamos ver como é que vão ficar esses pontos. Então, f de 0, 0, bom, obviamente 0. F de raiz de 2 e raiz de 2 vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2 vezes 2, 4. F de menos a raiz de 2, bom, vai ser igual ao f de raiz de 2, raiz de 2. A diferença é que vai ter um menos, então menos 4. Nesse outro caso aqui volta a ser 4, porque eu tenho dois negativos, né? Os dois vão cancelar. E esse aqui menos 4. Ok? Então, quem é o máximo da função? Bom, o máximo é 4. E ocorre aonde? No ponto raiz de 2 e menos raiz de 2, raiz de 2, tá certo? Então, aqui é máximo global de f, naquele conjunto D. E acontece aonde? Bom, acontece nesses pontos aqui, tá certo? Aqui é o ponto de máximo. Ok? E o mínimo? Qual é o valor mínimo da minha função? É 0, professor? Não, é menos 4, né? O mínimo é menos 4. Aqui, ó. Esse carinha aqui forma o mínimo global de f. E onde é que esses caras ocorrem? Bom, ocorrem em menos raiz de 2 e raiz de 2 e raiz de 2 e menos raiz de 2. Então, esse cara aqui é o ponto D mínimo. Tranquilo? Ponto D. Deixa eu colocar aqui mais para baixo. Mínimo. Ok? Só isso. Então, se vocês precisarem determinar máximos e mínimos globais de uma função definida em uma certa região compacta, você na verdade deve proceder dessa forma. Primeiro, analise os pontos críticos internos à região, ao domínio onde você está estudando. Depois, na fronteira desse domínio. E aí, com a coleção desses pontos que saem nessas duas etapas, você monta uma tabela, o maior valor, e calcula o valor da função em cada um dos pontos respectivos, o maior vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo. Exemplo 67, aqui é um problema de otimização. Determine 3 números positivos. Por exemplo, a gente pode chamar esses números de x, y e z, eles têm que ser positivos, tá certo? Tais que a sua soma, ou seja, tais que x mais y mais z seja igual a 24, e tais que o seu produto, x vezes y vezes z, seja o maior possível. Tá certo? Então, o que a gente quer fazer? Extremizar. Quando eu falo extremizar, pode ser para mais ou para menos. Pode ser achar o máximo ou o mínimo, tá certo? Nesse caso é o máximo, né? Aqui, ó, nesse caso é o máximo. Então, a gente quer extremizar essa função produto, essa função que define, como a gente está vendo aqui, o produto desses 3 números. Ok? Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente quer achar o máximo da função. Como é que eu acho o máximo da função? É o que a gente vinha fazendo nos 2 exemplos anteriores, tá certo? Encontra os pontos críticos, aí depois que tiver os pontos críticos, você pode classificá-los entre máximos e mínimos, né? E o máximo é justamente o resultado ou a solução desse problema. Agora, olha só, pessoal.
Professor, será que eu preciso mesmo, depois de determinar os pontos críticos, eu preciso classificá-los para pegar o máximo, porque aqui é um problema de máximo, né? Bom, você pode fazer isso, mas não é necessário. Como esse problema, por natureza, é um problema de máximo e não de mínimo, então os pontos críticos que você vai achar são pontos críticos candidatos a máximos, tá certo? E não a mínimo, não. Tá certo? Então, assim que você achar os pontos críticos, não é necessário, nesse exemplo, que você vá classificá-los como máximos ou mínimos. Eles já serão máximos, tá certo? Pela própria natureza, pela própria construção do problema. Mas, na dúvida, se você quiser, você pode utilizar o teste da derivada segunda para verificar que realmente esse ponto que você achou é um ponto de máximo. Ok? Então, o que a gente quer? Então, devemos extremizar, vou colocar assim, ó, sejam os números procurados x, y e z maiores que zero, os números procurados, né? Quero 3 números positivos cuja soma seja 24, não é isso? Isso, e o produto seja máximo. Então, sejam x, y e z números positivos, os números procurados. Então, devemos extremizar o produto, né? A função produto. A função P de x e y, na verdade, P de x, y e z, né? P de x, y e z, definida da seguinte forma, x vezes y vezes z. Mas não é só isso, pessoal. Não é qualquer x, y e z que vai satisfazer, que vai ser solução desse meu problema. É um x e um y e z que torna esse cara máximo, porém, que satisfaça essa condição. Que condição, professor? X mais y mais z tem que ser igual a 24. Ok? Então, sujeito à seguinte condição. Então, devemos extremizar a função. Sujeita à condição de que a soma desses 3 números de que x mais y mais z, ou seja, a soma desses caras, x mais y mais z, seja exatamente, nem é mais nem é menos, é 24. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter esse problema, que é um problema de uma função de 3 variáveis, para um problema de uma função de 2. Como? Aqui eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso isolar o z e escrever isso assim, ó, 24 menos x menos y, não é verdade? E aí, onde tiver z na minha função produto, eu substituo por esse z aqui. E aí, com isso, eu vou ficar com uma função de 2 variáveis. E aí, a gente já sabe como determinar os pontos críticos de uma função de 2 variáveis, né? Como é que a gente procede? Deriva igual a zero. Ok? Então, vou definir a função definindo. Eu vou definir uma função que eu vou chamar aqui de f, que é uma função de 2 variáveis, assim, f de x e y, como sendo a minha função produto, onde eu troco o z por esse z, 24 menos x menos y. Então, se eu fizer isso, eu vou ficar com x vezes y vezes z, mas z é 24 menos x menos y. Tranquilo? Bom, e agora é só extremizar essa função f. Isso vai me dar os pontos críticos da f. Os pontos críticos da f são os mesmos pontos críticos da p, não é verdade? Ok, então vamos lá, determinar agora os pontos críticos da f. Então, vamos agora extremizar a função f de x, y, tá certo? Então, vamos procurar os pontos críticos dessa função aqui. Novamente, você não precisa depois classificar esses caras como máximo ou mínimo, vão ser máximos, tá certo? Na verdade, vai sair só um ponto como resultado disso aqui, vocês vão ver por quê. E esse cara vai ser o máximo. Ok, então como é que eu faço para extremizar esse cara? Derivo, calculo a derivada parcial desse cara em relação a x, mas se eu bom, aqui eu posso ainda escrever essa função de forma assim, né? Olha, 24 xy menos x2 menos, x2y, né? Deixa eu colocar mais aqui para baixo. Posso abrir esse produto para ficar mais fácil de derivar. Então, 24xy menos x2y menos xy2. Tá? Então, a gente vai olhar para cá. Então, se eu derivar essa relação aqui, ó, vou colocar assim. Então, se eu derivar esse carinha, em relação a x, eu vou ter 24y, né? Menos 2xy menos y ao quadrado. Todo mundo concorda? Então, aqui eu posso colocar um y em evidência, né? Então, é y que multiplica 24 menos 2x menos y. Tá? Bom, eu faço a mesma coisa agora para a derivada parcial em relação a y. Então, vou derivar em relação a y. Eu vou ter 24x menos x2 menos 2xy. Novamente, aqui eu posso colocar um x em evidência, né? Então, x
que multiplica 24 menos x menos 2y. O que eu tenho que fazer agora? Igualar esses carinhas a zero e resolver esse sistema aqui. Veja, como nem x nem y pode ser zero, por que não, professor? Porque eu estou procurando três números positivos. Então, zero não está aqui não, tá certo? Então, como nem x nem y é zero, eu posso dividir por y dos dois lados, mas se eu dividir aqui por y vai ficar 1, né, que multiplica o que eu já tinha. E do outro lado, se eu dividir zero por qualquer coisa que não seja zero, então vai continuar zero. E aqui é a mesma coisa, eu vou dividir por x dos dois lados, e aí a gente vai ficar apenas com isso aqui igual a zero, e isso aqui igual a zero, tá certo? Então a gente vai ficar com esse sisteminha aqui, ó. Deixa eu escrevê-lo aqui. 2x mais y igual a 24 é o primeiro, e o segundo é x mais 2y igual a 24. Ok? Então tudo que eu tenho que resolver é esse sisteminha. Vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o de cima por 2, então vai ficar 4x mais 2y igual a 48, embaixo eu mantenho x mais 2y igual a 48. Para quê? Bom, 24, não? Para que eu subtraia de cima do de baixo, tá certo? É só manipular para encontrar a solução. Então, vamos resolver esse sistema que eu acabei de copiar aqui. Tá bom? Então, somando as duas equações, na verdade, subtraindo, né? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que 3x é igual a 48 menos 24, 24, logo x é 8. Ok? Encontrei o x, substituo em qualquer uma das relações acima, encontro o y, né? Por exemplo, eu posso substituir x aqui. Então, se eu fizer isso, eu vou ficar com o seguinte. 8, ou lá de cima, né? Vamos mudar essa seta. Posso substituir x aqui, ó. Essa daqui. Ok? Nessa relação. Então, fazendo isso, eu vou ficar com o seguinte, ó. Vamos ficar com 2 vezes 8 mais y é igual a 24, ou ainda y é igual a 24 menos 16, y igual a 8. Então, x igual a 8, y igual a 8. Adivinha quem é z? Como é que eu acho z agora, professor? Bom, você sabe que x mais y mais z tem que ser 24, né? Ou z igual a 24 menos x menos y. Esse cara é 8, esse cara é 8, vai dar menos 16, 24 menos 16 é z igual a 8, tá certo? Então, substituindo lá naquela equação, você vai ficar o seguinte, z é igual a 24 menos x, que é 8, menos y, que é 8, isso é 8. Ok? Então, acabamos de resolver o seguinte problema. Determine três números positivos, cuja a soma seja 24 mais 8 mais 8 mais 8 dá 24, tais que o produto seja máximo. Então, quem é o produto desses caras? Quem é o produto máximo? Logo, o produto máximo é. Basta jogar isso lá na função produto. Na verdade, basta multiplicar os três, né? Mas como a gente criou uma função para isso, deixa eu fazer assim, tá? Então, basta calcular a função do ponto crítico que você achou. Veja que a gente encontrou só um ponto crítico, né? Tá certo? Só um. E esse um ponto crítico que a gente achou, ele é máximo. É isso que eu estava falando no início do problema. Você não precisa agora calcular as derivadas segundas aqui e aplicar o teste de derivada segunda para mostrar que esse cara é um ponto de máximo, não. É um ponto de máximo, por construção. O problema é que é o máximo, que é três números positivos cujo produto seja máximo. Ok? Mas se você quiser checar, você pode checar, calcule, aplique o teste da derivada segunda, você vai ver que esses caras são máximos. Claro, existem mais pontos que são soluções dessa equação. Por exemplo, y igual a 0 é solução, x igual a 0 é solução. Mas você não falou agora que não era? Bom, não é se a gente introduzir isso aqui, essa condição. Se a gente disser que queremos três números positivos, então, com certeza, você anula ou você perde esse ponto quando você coloca essa condição. Por isso que só apareceu um único ponto, tá? Então, o próprio problema ele se encarrega de eliminar qualquer ponto crítico que não satisfaça o seu problema. Certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Devemos extremizar, né? Ok. Então, esse único ponto é o ponto crítico procurado. E o valor da função nesse ponto crítico é bem simples. É 8 vezes 8 vezes 8, ou seja, 8 ao cubo, que é a mesma coisa que 2 ao cubo, que é a mesma coisa que 2 à nona, que é a mesma coisa que 256. Ou, perdão, 512. Ok? Então, esse é o produto máximo que eu posso fazer com três números cuja soma seja 24. Tranquilo? Aqui, ó, exemplo 68. Determine as dimensões da maior caixa inscrita, ou seja, dentro de uma esfera de raio R. Ok? Então, geometricamente, é bem simples de você pensar nesse problema. Está aqui a sua esfera, tem uma esfera,
Ele não diz onde essa esfera está centrada, mas a gente faz o seguinte, a gente centra ela na origem, tá bom? Então, você tem aqui a sua esferinha de raio R, e você quer saber qual é a maior caixa retangular, quais devem ser as dimensões da sua caixa. Então, você tem uma caixa, essa caixa tem dimensões A, B e C, você quer saber quem deve ser A, B e C, para que essa caixa tenha o maior volume possível. Você quer a maior caixa que você possa colocar dentro dessa sua esfera, tá certo? Digamos que você colocou uma caixa pequenininha. Ah, o volume é pequeno. Aí você vai esticando essa caixa. Você vai esticando, 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 até que ela não tenha como esticar mais. De forma que se você aumentar mais essa caixa, vai romper a esfera. Ok? Então, o que a gente quer é determinar as dimensões dessa caixa de forma que ela tenha o volume máximo, mas é uma caixa que está dentro de uma esfera. Ok? Vocês vão ver que a solução disso é um cubo. Tá? Então, deixa eu fazer aqui uma representação, um diagramazinho. Então, considere o seguinte diagrama. Considere o seguinte diagrama. Então, deixa eu fazer uma representação mais organizada disso que eu acabei de desenhar. Tá aqui, já tenho ela aqui pronto. Só jogar ela para cima. Deixa eu trazer para cá. Pronto. Então, tá aqui. Ó. Eu quero determinar exatamente quem deve ser as dimensões dessa caixa aqui em azul dentro dessa esfera centrada. Bom, eu centrei na origem para a equação da esfera ficar simples. Ele não fala onde essa esfera está centrada. Mas se você centrar a esfera na origem, a equação da esfera fica simples. Fica assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a r ao quadrado, tá certo? Então, eu coloquei essa minha caixa também centrada na origem, ok? De forma que o centro da caixa é o 0, 0. Ok? Então, qual é a ideia aqui? Você vai aumentando essa sua caixa em azul, de forma que você não possa mais. E quando é que você não vai poder mais aumentar essa caixa? Quando os vértices da caixa toparem aonde? Na esfera. Ora, mas quando isso acontecer, perceba esse ponto vermelho que eu tenho aqui, ó. Esse ponto vermelho aqui. Ele é justamente o vértice dessa caixa que está tocando na superfície da esfera. Ok? Se você aumentar um pouco mais essa caixa, ela rompe a esfera. Então, a condição de ser maior caixa dentro da esfera é a condição de que o vértice dessa caixa tanto pertence à caixa, obviamente, né, como pertence à superfície da esfera. Então, se esse ponto aqui ó, tiver coordenadas x, y, z, esse x, y, z desse ponto também é o mesmo x, y, z da esferinha. E como esse cara pertence à esfera, o x, y, z desse ponto da caixa satisfaz também a equação da esfera, pessoal. Olha que legal. Esse, por exemplo, um outro ponto qualquer não, por exemplo, esse ponto aqui não. Esse ponto pertence, obviamente, à caixa, mas não pertence à esfera. Então, eu não posso dizer que as coordenadas x, y, z desse ponto que eu estou fazendo aqui, aumentando para vocês, não posso dizer que ele satisfaz essa equação. Mas esse ponto vermelho aqui, sim. Tranquilo? Então, o que eu quero? Extremizar, quero a maior caixa possível, ou seja, eu quero a caixa que tem maior volume. Então, eu vou extremizar o volume dessa caixa. Sujeita a que condição? Sujeita a essa condição. Que as arestas, que os vértices, na verdade, os vértices dessa caixa satisfazem essa equação. Tá certo? Esse vértice aqui está no primeiro quadrante, então essas coordenadas aqui são todas positivas, tá certo? Então, eu vou montar a função que determina o volume desse cara, o volume da minha caixa, e vou usar isso aqui como condição para isolar ou para retirar um dos parâmetros, uma das variáveis dessa função de 3 variáveis, que é o volume dessa nossa caixinha, e vamos repetir o mesmo processo que a gente fez no exemplo anterior. Tranquilo? Ok. Então, antes que a gente faça isso, percebam que se esse cara aqui ó, tem coordenada x, y, z, o ponto que está lá atrás, ó, esse ponto aqui, ó, esse outro vértice que está aqui atrás, tem coordenadas o quê? Menos x, y, z. Não é verdade? Então, quanto é que vale essa aresta? Quanto é que vale esse pedaço aqui? Não é x, pessoal. É 2x. Tá? Muita gente erra nisso. Então, tá aqui, ó, 2x. Ó. Então, essa aresta da caixa aqui, esse pedacinho aqui dessa caixa, essa dimensão tem comprimento 2x. Da mesma forma, a altura dessa caixa não é z, é 2z. E essa largura da caixa não é y, é 2y. Tá? Tem que ter cuidado. Por que está dessa forma? Porque eu centrei a caixa na origem, pessoal. Se tivesse eu colocado, por exemplo, essa aresta da caixa aqui, então, sim, você poderia dizer que o volume da caixa seria x vezes y vezes z, mas não é o caso em questão, tá certo? O centro da caixa está centralizado com a origem, ok? Então, vamos lá. Então, devemos extremizar a função
volume, né? A função que determina o volume daquela caixa. A função, vou colocar aqui, volume. Então, volume que depende das dimensões da caixa, né? Depende de x, de y e z. Então, V, que depende de x, y e z, da seguinte forma. Como é que eu determino o volume da caixa? É o produto das suas dimensões, né? Então, 2x vezes 2y vezes 2z. Agora sim, 8x, y, z. Então, sujeita a condição, deixa eu colocar aqui, deixa eu subir mais para ficar com mais espaço. Então, sujeita a condição de que o vértice da caixa também é o ponto que define o vértice da caixa e também é o ponto que pertence à esfera, tá? Então, sujeita a condição de que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, como eu falei, eu vou definir agora uma função de duas variáveis, então vou definir, assim como no exemplo anterior, eu vou definir a minha função f de x, y como sendo v de x, y, e eu vou substituir esse z pela coordenada z desse ponto. Como eu faço isso, professor? Bom, aqui perceba que eu posso escrever z como raiz quadrada de r2 menos x2 menos y2. Professor, o z não é mais ou menos isso? Não, não, é mais. A coordenada desse z é positivo. Por quê? Porque eu estou falando desse ponto aqui que está no primeiro octante. No primeiro octante, x, y e z são ambos positivos, tá certo? São todos positivos. Tranquilo? Então, se eu fizer isso, se eu substituir o z aqui por esse z, a gente vai ficar com uma função apenas só de duas variáveis, né? De x e de y. Então, r ao quadrado menos x2 menos y2. Então, isso vai ficar 8x, y, z. Mas quem é z para mim? É exatamente essa raiz que eu acabei de copiar. Então, raiz de r2 menos x2 menos y2. Pois bem, essa é a função que eu tenho que extremizar. Essa é a função que eu tenho que, nesse caso, maximizar. Ok? Então, a gente vai calcular os pontos críticos dela. E vocês vão ver que esse cara só tem um ponto crítico, né? E esse ponto crítico é o ponto de máximo do nosso problema. Novamente, como o problema é um problema de extremização, problema de máximo, com certeza a solução, o ponto crítico que você vai achar vai te dar o máximo. Mas se você quiser, você pode checar. Faz o teste da derivada segunda, ok? E veja que realmente ele é um ponto de máximo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, determinar os pontos críticos. Então, vamos determinar os pontos críticos, ok? Da função. Como é que eu faço isso? Deriva esse carinha em relação a x igual a zero, deriva esse carinha em relação a y igual a zero, tá? Então, vamos lá, fx igual a zero, fx. Então, se eu derivar essa função aqui em relação a x, vai ter a regra do produto, né? Então, derivado do primeiro vezes o segundo, então 8y que multiplica a raiz de r2 menos x2 menos y2, agora mais o primeiro vezes a derivada segunda, ou seja, mais 8xy vezes a derivada da raiz, esse cara vem aqui para baixo, cai um 2, então r2 menos x2 menos y2, vezes a derivada de dentro, que é menos 2x. Ok? Só organizar esse cara igual a zero. Esse 2 foi com esse, essa raiz está aqui dividindo, eu posso passar multiplicando com essa outra, e eu posso colocar, por exemplo, um 8y aqui em evidência, ó, 8y, tá certo? Então, se eu fizer tudo isso, vai ficar assim, ó, fx igual a 8y que multiplica, deixa eu colocar da seguinte forma, então 8y que multiplica. Essas duas raízes, quando você multiplicar, vai sumir, né? Então, vai ficar apenas r2 menos x2 menos y2 menos, porque aqui tem um mais e aqui tem um menos, certo? Então, menos, eu já coloquei 8y em evidência, então ficou menos x ao quadrado, né? Porque tem um x aqui, ó, e tem um x aqui, ó. Tá bom? Então, menos x ao quadrado. Tudo isso dividido por raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ou ainda, organizando mais uma vez, vou ficar com 8y que multiplica r2 menos 2x2 menos y ao quadrado dividido por tudo isso. Ok, o que eu vou fazer agora? Computar a derivada em relação a y. Pessoal, essa função é muito simétrica, né? Em relação a x, em relação a... Olha só, cadê a função? Está aqui. 8xy, né?
veja que onde o x está, o y está da mesma forma. Então, se eu for derivar essa função em relação a y, como eu já tenho derivado em relação a x, vai dar a mesma coisa, só troco x por y, tá? Ok? Estou só adiantando o resultado aqui para não ter que fazer tudo isso de novo. Então, nesse exemplo, e só nesse exemplo, como a função é simétrica, basta você trocar x por y. Então, vai ficar 8x, R2, menos 2y2, menos x2, embaixo a mesma coisa. Tá bom? Então, raiz de R2 menos x2. Na dúvida, calculei, tá certo? Veja que vai dar a mesma coisa. E aí, o que você vai fazer? Você vai igualar isso aqui a zero. E vai igualar esse carinha aqui também a zero. E aí a gente vai resolver esse sisteminha. Novamente, nem x nem y nesse problema pode ser zero. Okay? Se esse fosse um problema da seguinte forma, extremize, ache os máximos e mínimos dessa função, só isso, ache os máximos e mínimos dessa função, se não tivesse nenhuma condição geométrica aqui, por exemplo, estou falando de uma caixa, as dimensões da caixa não podem ser zero, ou você vai ter uma caixa de volume zero, não é verdade? Então, nem x nem y pode ser zero, vocês concordam comigo? Ok? Então, isso me permite fazer o seguinte, eu posso dividir os dois lados por 8y, e aí esse 8y vai embora. Por quê? Porque y não pode ser zero nesse problema, tá certo? E eu posso dividir aqui por 8x, e por quê? Porque o x não pode ser zero. E aí eu simplifico a minha expressão, tá certo? Do contrário, se fosse só achar o extremo daquela função, você tinha que levar em consideração que y igual a zero é um candidato a ponto crítico, né? E que x igual a zero é outro candidato a ponto crítico, não é? Mas aí você pode desconsiderar a origem. Por quê? Porque nem x nem y para mim, nesse problema, pode ser zero, porque a gente está falando de dimensões, né? Comprimento da caixa, você não tem uma caixa de comprimento zero, não faz sentido, tá bom? Então, com isso, a gente vai ficar com o seguinte sistema de equações. Olha, esse cara eu posso passar para cá multiplicando, então não vai influenciar em nada, né? Mesma coisa isso aqui, tá certo? Eu vou ficar só com o numerador. Então, a gente vai ficar com o seguinte sisteminha. Logo, vamos ficar com o seguinte sisteminha. Então, para o x vai ficar o seguinte, ó. Vou passar esse cara para o outro lado, vai ficar 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Bom, e o outro vai ficar o simétrico desse, né? Olha só, é x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, x ao quadrado, só o x, professor. X ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a r ao quadrado. Pois bem, a gente tem esse sisteminha para resolver. Ok? Vamos encontrar o x e o y, e sabendo x, o y, c e o z, tendo esses três caras, eu tenho as dimensões da minha caixa. Vocês vão ver que a maior caixa que você pode pôr dentro de uma esfera é um cubo, né? E já era de se esperar, né? A esfera é um objeto muito simétrico, o cubo também é simétrico, né? Ok, então, vou fazer o seguinte, assim como no outro exemplo, eu vou multiplicar de cima por 2 e depois subtrair de baixo, tá? Então, 4x2 mais 2y2 é igual a 2r2, e aqui x ao quadrado mais, subir mais um pouquinho, mais 2y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, se eu subtrair um do outro aqui, a de cima menos a de baixo, eu vou ficar com 3x ao quadrado igual a r ao quadrado, e, portanto, eu vou ter x ao quadrado igual a r ao quadrado sobre 3. Aqui, novamente, se você estivesse só achando o máximo e mínimo daquela função, você ia ter vários pontos, pessoal. O 0, 0 seria 1. Um outro ponto seria x igual a, mais ou menos, a raiz quadrada dessa coisa, né? Seria, não é, tá certo? Vou colocar aqui, ó. Seria x igual a mais ou menos r sobre raiz de 3. Aí você teria o valor positivo do x e o valor negativo. Mas x aqui, para a gente, é a coordenada do ponto. Então, professor, coordenada pode ser negativa. Sim, pode. Mas esse ponto, para a gente, está no primeiro octante. Não é verdade? Lembra? Ó? Olha só. Esse vértice aqui está no primeiro octante. E no primeiro octante, o x, o y e o z são ambos positivos. Tá certo? Aí você já anula a outra raiz. Tranquilo? Então, você pode brincar, ou você pode usar essas coisas para poder simplificar o seu problema. Porque, do contrário, você ia ter que listar todos esses pontos críticos. E aí sim, depois utilizar o teste da derivada segunda para descobrir dentre todos esses caras quem é o ponto crítico, porque só tem um. Esse problema só tem uma solução. Tá? Você não pode ter uma caixa que é um cubo de segunda, quarta e sexta e uma caixa que terça, quinta e sábado é outra coisa. Tá certo? Só tem uma solução. E no domingo ele esqueceu o que ele era. Tá? Ok, então a gente ficou com isso aqui. Então, o x é isso. Professor, mas se o x é esse cara e o y quem é, né? Bom, e aí o y é bem simples. Basta você substituir esse x que você encontrou. Por exemplo, aqui, 2x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Portanto, y ao quadrado é igual a r ao quadrado menos
2x ao quadrado, mas x ao quadrado é R2 sobre 3. Tá certo? Vai ficar R ao quadrado menos 2 terços de R ao quadrado é 1 terço de R ao quadrado. Então, R ao quadrado sobre 3. Então, x é igual a y, tá certo? Então, y, novamente, teria duas possibilidades, mais ou menos y, mais ou menos raiz quadrada de, mais ou menos R sobre raiz quadrada de 3. Mas a raiz negativa não serve para a gente aqui, tá certo? Por quê? Porque, bom, todo número octante, esses pontos têm coordenadas positivas. Então, R sobre raiz de 3 é a coordenada desse outro ponto. Bom, desse mesmo ponto, né? E, por fim, agora eu preciso do z. Bom, mas agora já está simples o que a gente tem que fazer, né? Eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a r ao quadrado. Tem o x ao quadrado, tem o x, né? Então eu tenho x ao quadrado. Tem o y, então eu tenho y ao quadrado. Encontro o z. Está aqui, ó, só substituir aqui. Ok? Por fim, temos o seguinte. X ao quadrado é r ao quadrado sobre 3, mais y ao quadrado é r ao quadrado sobre 3 também, mais z ao quadrado é igual a r ao quadrado. Tá certo? Então, eu vou ficar r ao quadrado, então ficou assim, ó, z ao quadrado é igual a r ao quadrado menos 2 terços de r ao quadrado, ou isso dá 1 terço de r ao quadrado. Ok? Então, o y também o z também logo, o z também será r sobre raiz de 3. Então, qual é a maior caixa que a gente pode colocar lá? Bom, é um cubo, né? Já que x é igual a y igual a z. Então, é um cubo de aresta o quê? Ah, professor, um cubo de aresta... Aresta, né? Ó, esse carinha aqui a gente chama de aresta, né? Esses carinhas. Então, é um cubo de aresta r sobre raiz de 3. Não, não é não. É um cubo de aresta 2r sobre raiz de 3. Ok? Lembre que o meu cubo ele tem dimensões 2x, 2y, 2z. Na verdade, agora é tudo 2x, né? Porque esses caras são todos iguais. Ok? A gente encontrou x, mas o comprimento aqui da aresta é 2 vezes esse cara. Tá bom? Então, logo, a maior caixa que eu posso colocar lá é um cubo de aresta. Logo, a maior caixa inscrita em uma esfera de raio R, em uma esfera de raio R, é um cubo de aresta 2R sobre raiz de 3. Ok? Qual é o volume desse cara? Com o volume máximo, deixa eu trocar aqui, com o volume máximo, qual vai ser o volume desse cara? Bom, é o produto dessas arestas, né? A aresta é o cubo, né? Então, o volume desse carinha é o V de R sobre raiz de 3, R sobre raiz de 3. Joga lá a minha função volume, tá certo? A gente sabe calcular, mas vamos fazer assim. Isso vai ficar R8, né? Tem um 8 lá, não esquece, muita gente comete esse erro, ao cubo. Ou seja, 8R3 sobre 3, raiz de 3 unidades de volume. Ok? Então, esse é o maior volume, na verdade, é o volume da maior caixa que eu posso colocar dentro de uma esfera de raio dado. Ok? Por exemplo, se a sua esfera tem raio 1, o volume dessa maior caixa possível é 8 sobre 1 metro, por exemplo, é 8 sobre 3 raiz de 3 metros cúbicos. Tranquilo?